são muito interessantes. As suas ideias me representam bastante, tanto quanto professor, quanto uma pessoa que milita pela educação. Afinal, eu tenho um pensamento de que eu não poderia exercer a profissão se não acreditasse fielmente nela, principalmente numa área tão complexa e tão urgentemente necessária no mundo contemporâneo. Agora, se me permite uma ponderação em relação à tecnologia, que é um tema muito em voga hoje, muito debatido, né? Principalmente também pela situação que nós nos encontramos esse ano de 2020. Mas enfim, já vem sendo muito discutido isso e considero que seja talvez pela confrontação que a figura do professor passa na contemporaneidade por meio dessa infinidade de informações aos quais nós nos deparamos constantemente, diariamente, seja através dos jornais, seja através das infinidades de notícias e de leituras dessas notícias que nós temos nas redes sociais. E assim, pessoalmente acredito, isso poderia entrar numa esfera biológica, mas falo sobretudo filosoficamente falando, que o ser humano, o indivíduo, ele não é capaz de mensurar tamanha quantidade de informações e principalmente de leitura dessas informações aos quais nós nos deparamos hoje. E isso faz com que o papel do professor tenha e esteja mudando radicalmente e numa velocidade absurda, mais do que nós conseguimos mensurar ou colocar mesmo num patamar de questionamento. Me parece que a transmissão de conteúdos hoje, ela não a considero descartável, mas acho que sim, ela deve ser extremamente questionada. Justamente por causa mesmo da condição social a qual a gente se encontra. Mas, contudo, mesmo tendo sido criado mais ou menos nessa geração tecnológica, né? Nasci em 95, fui criado ali no começo dos anos 2000 e já me deparei um pouco, direto ou indiretamente, com a tecnologia, mas mesmo assim, eu não acho que a tecnologia seja uma resposta de muitos problemas que nós temos hoje na educação. Eu acho que a tecnologia e deve cada vez mais ser parte de um começo de uma grande interrogação que nós temos que fazer como professores, como pessoas que se preocupam com o futuro dos nossos jovens, né? Porque, assim, não adianta dar as asas e não ensinar a voar, né? Tem uma frase da Terezinha Rios, uma filósofa brasileira que pensa muito educação enquanto ética, enfim, que diz que a educação enquanto pertencente a um sistema capitalista tende a reforçar suas desigualdades. Isso significa, dentro desse contexto que aqui quero expressar, que a tecnologia ela é sim uma realidade, mas ela é tanto uma realidade positivamente falando, até para permitir essa reflexão, quanto para uma postura extremamente nociva diante as diversas situações, seja psicológica, econômica, dos nossos alunos, em relação a essa infinidade de informações que passam por um consumismo desenfreado e uma utopia da felicidade plena constantemente. Então hoje nós temos uma escola, digo escola no sentido ambiente, mas também no sentido filosófico mesmo, social, né? De educação, desenvolvimento pessoal, enfim, de sociabilidade. E em contradição a essa realidade, tão somente isso, nós temos as redes sociais repletas de pessoas que se sentem na necessidade de criar conteúdo e de serem completas. Então, um garoto de 12 anos de idade se formando enquanto pessoa, enquanto identidade,
ele está sendo confrontado constantemente por pessoas que já conquistaram tudo, ou quase tudo, ou demonstram, aparentam ser muito felizes, tanto em termos filosóficos, quanto, e aí é muito nocivo, tóxico mesmo, financeiramente, economicamente. E do outro ponto nós temos o professor nessa contemporaneidade, que não digo tóxica, mas eu digo extremamente complexa, cada dia mais. E esse professor tenta resistir, e eu acho que significa mesmo resistência, a essa infinidade de contradições das quais os jovens e crianças em formação estão se deparando cada dia mais. E por isso eu vejo essas pessoas nessa opressão entre informação e conhecimento. Porque o processo de transformar essa quantidade de informações, filtrar, repetir, ler criticamente, trazendo todas as suas expectativas e a sua vivência de mundo, mesmo que seja jovem, mesmo que tenha seus 12, 13 anos de idade, mas realmente fazer essa leitura que Paulo Freire considera leitura de mundo, né? Assim ele o define, e acho interessantíssimo, e gostaria muito, inclusive, de ler aquilo que Paulo Freire diria sobre essa sociedade que a gente se encontra, esse ano de 2020, por exemplo. E nós não temos muito na carne mesmo, refletindo, nós não estamos refletindo essa condição e essa contradição tão viva, tão pertencente à nossa realidade hoje, que é essa separação entre informação e conhecimento, e principalmente a liberdade do aluno em formação em ter essa autonomia no seu pensamento crítico. Muitas coisas lhe são impostas através das redes sociais. Aqueles que não têm acesso às redes sociais de maneira direta ou indireta são influenciados por ela, porque veem seus amigos, né, participando desse mundo, e também sendo pressionados por essa necessidade hoje de ter opinião sobre tudo, e principalmente opiniões formadas sobre tudo. Hoje nós queremos muitas coisas concretas e pouco diálogo. Isso fica exemplificado não só quando analisado através das lentes da ótica da educação, mas também politicamente. As eleições de 2018 foram reflexo disso, as eleições nos Estados Unidos nesse ano também foram reflexo disso, de que nós estamos, assim, não questionando, não priorizando diálogo, nós estamos criando uma sociedade, um mundo repleto de certezas. E uma sociedade repleta de certezas é um caminho muito fácil para a ascensão do fascismo, ou daquele que, usando a ignorância do povo, perverte o sentido de democracia a fim de limitar mesmo, de limitar a possibilidade para se alcançar o pensamento crítico, que acho que só vem através da criatividade sendo permitida e da liberdade mesmo para a criação, né? De uma maneira geral. Parto da ideia de que quando você limita a criatividade, você, de certa forma, estabelece um limite para a expressão. E numa sociedade democrática é justamente isso que a gente não quer.